Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Santiago Simon, professor de matemática do canal Matemática Melzinho no Limão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você ficar a par de todas as novidades do meu canal. Bom, e no vídeo de hoje eu vou explicar mais duas propriedades da radiciação. Se você ainda não assistiu as duas primeiras propriedades, eu vou deixar aqui em cima um card para que vocês possam assistir a primeira aula antes de assistir essas duas propriedades, ok? Então vamos lá. A terceira propriedade é divisão de radicais de mesmo índice. O que faz a propriedade? Eu só posso dividir os meus radicais se os meus índices forem o quê? Iguais. Então aqui eu tenho uma raiz genérica, né? Raiz enésima de x e raiz enésima de y. Porém, os dois índices são iguais. Se os dois índices são iguais, então eu posso dividir os meus radicais. Como é que vai ficar então? Vou conservar o meu índice, que é n, e vou dividir os meus radicais. Vai ficar x sobre y. Agora vamos para um exemplo numérico. Ó, eu só posso dividir se os meus índices forem iguais. Então, olha aqui. Aqui eu tenho raiz cúbica de 12 e aqui eu tenho raiz cúbica de 4. Os meus dois índices são iguais. Se eles são iguais, então eu posso dividir os meus radicandos. Então vai ficar, ó, vou conservar a raiz cúbica. Vou conservar a raiz cúbica e vou dividir 12 por 4. Que é igual. Vou conservar novamente a raiz cúbica e vou dividir 12 dividido por 4, 3. Vou tentar escrever nesse cantinho aqui, bem espremidinho, que o espaço foi curto. Ó, os meus radicais têm os mesmos índices. Aqui eu tenho raiz nona de 18 e aqui eu tenho raiz nona de 2. Os meus dois índices são iguais. Se eles são iguais, então eu posso dividir os meus radicais. Então eu vou conservar a raiz nona e vou dividir 18 dividido por 2. Vou conservar novamente a minha raiz nona e vou dividir 18 dividido por 2, 9. Então ficou raiz nona de 9. Tranquilo, né, pessoal? Matemática, ela é linda. Ela é matemática, é melzinho no limão. Super tranquilo. Fechou. Vamos para a quarta propriedade. Raiz de raiz. Como que eu resolvo raiz de raiz? Eu vou conservar o meu radical e vou multiplicar os meus índices. Eu simplesmente conservo o radical e o radicando e multiplico os meus índices. Então, eu vou conservar o radical e o radicando e vou multiplicar m vezes n, m, n. Então, ó, quando eu tenho radical de radical, basta eu multiplicar os meus índices. Multipliquei meus índices, acabou. Tranquilo, fácil, demais da conta. Vamos para esse outro exemplo numérico. Aqui foi um genérico, agora vamos fazer um exemplo numérico. Raiz quarta de raiz cúbica de 7. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir um radical, conservar o radicando, que é o número que está dentro do radical, e vou simplesmente multiplicar os meus índices. 4 vezes 3. Vou abrir outra raiz, conservar o 7 e vou multiplicar 4 vezes 3, 12. Com raiz 12ª de 7. Bom, outro exemplo. Raiz de raiz. O que eu vou fazer? Vou conservar a raiz e o radicando e multiplicar os meus índices. Então, abra a raiz, conserva o 5 e multiplico os meus índices. 6 vezes 4. Vou abrir outra raiz e vou multiplicar os meus índices. 6 vezes 4,
24. Tranquilo. Muito fácil isso aqui. Bom, pessoal, então, aula de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar na descrição do vídeo. E na próxima aula a gente vai ver mais 2 propriedades. Eu falei que ia dividir em 2, né, em 2 vídeos. Mas eu vou dividir em 3, porque também para não ficar muito extenso, que a gente vai ver simplificação de radicais e quando os índices forem diferentes, o que nós temos que fazer, certo? Então até a próxima aula e valeu!